É uma honra estar aqui, eu que fui diretora até o ano passado, né? Então, abrir o ano acadêmico aqui da escola é sempre uma honra. Esse tema tem preocupado muito a administração, o poder judiciário, enfim, a organização como um todo do Estado brasileiro hoje, né? Tem se voltado para esse tema da desjudicialização e da administração pública. Quando nós falamos em desjudicialização, já vou começar de imediato algumas questões, eu gostaria de falar a vocês sobre que contexto nós temos hoje para falar em desjudicialização. Desjudicializar, tirar o des do judiciário ou do jurídico. Aí nós vamos chegar daqui a pouquinho. Mas, inicialmente, primeiro nós temos que pensar no momento que nós estamos vivendo. É um momento de pós-modernidade. Nós temos uma complexidade social cada vez maior. As coisas não são simples, as coisas são complexas. Nós temos os diversos papéis que sempre foram pertencentes a determinadas pessoas, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, hoje são questionados. Né? Então, desde Montesquieu, com a separação de poderes, o judiciário julga, o executivo administra, o legislativo legisla. Isso era muito bonitinho nas caixas da modernidade. A modernidade é todo esse período que nós temos, mais ou menos até o século passado, ou mais ou menos até os dias de hoje, em que as coisas, os papéis não são exatamente os mesmos. Isso vocês pensem de todas as formas. Né? Quem é um pouquinho mais velho, aí, quando eu era criança, a gente tomava ou era Nescau ou era Toddy. Existia 2 achocolatados. Né? As famílias, olhar para os que são mais velhos, era assim, você tomava um ou outro. Hoje, você vai pedir um achocolatado, você vai ao supermercado, você tem uma prateleira de formas, de tamanhos, porque tinha o tamanho pequeno e o tamanho grande. As coisas eram assim, né? Pequeno e grande, de um ou de outro. Hoje você vai ao supermercado, você tem todos os tipos. Você tem... tinha um Nesquik morango, né? Isso surgiu depois, é mais moderno. Mas assim, hoje você tem com açúcar, sem açúcar, com lactose, sem lactose, ou com isso, com aquilo, diet, light. Você tem e marcas diferentes, você tem uma quantidade de opções. Eu estou dando um exemplo assim do dia a dia, né? Para dizer a vocês que no mundo do Estado, no mundo do direito, as coisas também aconteceram assim. Você tinha os 3 poderes com as suas características, né? E hoje nós temos muito mais opções de papéis. Né? O que significa isso? Né? Que a pós-modernidade ela está trazendo uma complexidade, ou a pós-modernidade esse período, né, atual, que nós estamos chamando, né, em que as coisas já não têm mais os seus caminhos certinhos. Né? Os papéis são diversos e são interdependentes. Nós temos uma questão também do tempo, que é uma das características, inclusive, ligadas à pós-modernidade que nós temos hoje. O tempo, eu não vou, porque nós não temos muito tempo, né? Não posso discorrer demais, porque o tempo é o tempo de agora e nós temos que ser os mais rápidos possíveis em tudo sempre. Não é verdade? Essa é a característica de hoje. Como é que ficam as questões de resolução de conflitos? Se nós temos que dar uma resposta imediata a tudo, existem conflitos que não são de imediata solução, que precisam de tempo. E aí nós temos uma crise no mundo de hoje, porque a complexidade social, né, dessa pós-modernidade traz cada vez mais conflitos. E esses conflitos, numa questão de tempo, eles têm que ser resolvidos da forma mais efetiva e mais rápida possível, sempre. Então, nós temos aí um dilema, porque quanto mais nós complexificamos a realidade, mais rápido nós temos que resolver os conflitos. Né? Nós temos uma característica também importante, que é a questão do risco. Né? As coisas não têm mais segurança. Mesmo que nós consigamos, no menor tempo possível, responder e solucionar uma questão o mais rápido possível, da forma mais efetiva possível, nós nunca temos certeza, porque nós não vivemos um tempo de certezas. Nós vivemos um tempo de risco. Nós estamos vivendo um tempo em que nada é perene, as coisas podem mudar a qualquer momento.
Então, você encontra uma solução para um conflito e essa solução nem sempre se tem certeza de que ela vai permanecer. Aliás, nós temos a certeza de que provavelmente ela não vai permanecer, ela não vai ser perene. Por quê? Porque nós estamos sempre pensando na mutação constante de tudo. Então, nós temos uma ideia de que tudo é um risco, tudo pode ser mudado. Nós não temos mais essa ideia de que as coisas vão ser como são. Né? Mesmo as perguntas, onde é que você está trabalhando? Não, hoje eu trabalho aqui, hoje eu faço estágio aqui, amanhã pode ser que não. Nós não temos a certeza, né, para os estagiários, fazer um contrato de estágio de 2 anos, ou ficar aqui. A gente não tem mais essa certeza, né? Nem da mesa que a gente senta, a gente tem certeza, né? Estou lembrando da minha estagiária ali que já mudou de mesa 3 vezes, porque as coisas vão acontecendo, não é? Então, troca de mesa, vai para lá, vai para cá. Então, nós temos isso como uma característica. A questão é como é que nós vamos levar essas características para a solução de conflitos jurídicos junto ao Poder Judiciário e qual é o papel da administração pública nisso. Né? Os poderes de Estado, como é que vão se ver diante disso? Né? Diante dessa questão, ali eu fiz uma citação interessante do Ulrich Beck, que ele diz o seguinte, que no século passado, o grito social que se ouvia era da fome. As pessoas tinham medo de passar fome, as pessoas tinham medo da pobreza. Hoje, não que não haja pobreza e fome, mas hoje o maior grito que se tem é o de medo. Medo do que vai acontecer. O que mais se ouve falar é a questão do medo. Mas não é apenas pela efetivação de um problema que pode acontecer, mas é muito mais pelas incertezas que nós temos. Nós não estamos mais vivendo uma época de modernidade em que os homens tinham certeza das coisas. Hoje nós não temos mais certezas, né? Então, talvez o medo maior de sair à rua à noite, né, se não houver nenhuma indicação de que naquele local possa ter qualquer tipo de risco, vocês vão pensar, não, sempre tem, porque sempre tem, porque o risco é esse. Porque a ideia de risco é assim, não há momento, rua em Porto Alegre que não seja arriscada à noite. Vocês não conseguem nem imaginar uma possibilidade que não seja. Não, vamos deixar uma criança brincar um pouquinho ali, andar de bicicleta na calçada, na rua, às 10 da noite. Isso já arrepia, todos que são mães já se arrepiam só de imaginar uma possibilidade dessa. Porque o nosso grito é o grito do medo. O nosso grito é o grito do medo. Tendo razão ou não, de acordo com a prática, com as estatísticas, com as possibilidades, o risco sempre existe, o grito é esse que nós temos. O medo de tudo, pela constante mudança de tudo e pela falta de papéis definidos, e inclusive para as instituições, que é onde nós queremos chegar. Então, nós temos aqui a complexidade jurídica e, ao mesmo tempo, uma busca de soluções. Se o judiciário não responde a todas, de forma ótima, a solução de conflitos, nós vamos buscar outras formas de resolver. Né? Quer dizer, o judiciário não está resolvendo. Não é exatamente porque o judiciário é competente, porque os nossos juízes hoje, blá, 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 blá. Não, não é por isso. Eu quero trazer a vocês de que o problema não é o judiciário brasileiro, o problema não é o nosso STF, pode até ser que seja, né? Mas é muito mais que isso, né? É muito mais do que pensar no tribunal tal, do país tal. Nós estamos vivendo um momento mundial. Né? A gente tem que, o que eu gostaria de trazer a vocês nesse momento para essa reflexão, é justamente perceber que nós estamos num contexto que é um contexto global, é um contexto de 2019, esse o contexto que nós estamos vivendo. Um contexto em que inclui essas questões de tempo, da falta de papéis, da alteração constante, do risco, do medo. Essas são as características que nós estamos vivendo hoje. E as nossas instituições, a teoria da separação de poderes de Montesquieu, é de muitos séculos atrás. Ela não está mais se coadunando com as nossas necessidades hoje. Pois bem, a crise, então, desse paradigma jurídico da lei, né, e a multiplicidade de decisões judiciais. Isso, ao mesmo tempo, também traz um desconforto, traz esse risco. É a quantidade de decisões judiciais, cada uma para um lado.
Então, isso traz incerteza quanto à segurança judicial. E aí, os especialistas, né, os doutores em processo, como o doutor Alexandre, sabem a dificuldade dos processualistas para tentar agarrar, e a gente faz precedentes e busca soluções do direito americano, né? Então, a gente vai buscando soluções, mas o problema não é o sistema jurídico apenas, o problema é esse mundo que nós estamos vivendo, é um contexto social, né? E o direito vai a reboque da sociedade, vai a reboque da sociedade. E vejam, nós não estamos falando de certo e errado, porque diante de uma realidade social, as pessoas enfrentam essa realidade social de várias formas. Então, tem aqueles que percebem não ver. Não vou ver, vou estudar aqui, o novo CPC diz isso, eu vou estudar e vou fazer. Não quero ver o que está acontecendo. Tem aquelas pessoas que reagem de forma saudosista. Ah, bom mesmo era dos anos 60, que tudo era certinho, o que era, não havia... Bom, então as pessoas reagem de maneiras diferentes diante da realidade, né? Mas para que nós possamos pensar o direito hoje, pensar a sociedade hoje, nós temos que pensar a realidade de hoje, né? Então, vários teóricos tratam dessas questões. E por último, eu trouxe também uma resposta, né, social e jurídica, que é a teoria do diálogo das fontes, né, para dizer o seguinte, é mais como é que o direito, a teoria social e a teoria jurídica, né, enxergam hoje a forma de solução para a nossa realidade. Como é que nós vamos descobrir? Nós temos que pensar e repensar as instituições. Como é que são as instituições hoje no Brasil, no mundo? O que nós podemos mudar de instituições, né, para pensar em formas de resolver os nossos conflitos? Porque os conflitos, pela complexidade, estão cada vez maiores, né, estão cada vez maiores em grau e cada vez maiores em quantidade, né? Essa teoria do diálogo das fontes, a professora Cláudia, né, que usa muito, aí eu tomei os alemães aí, a professora Cláudia Lima Marques, né, diretora do doutorado da URGS, que traz essa, tá muito presente, né, nos estudos dela, a questão do diálogo das fontes. Nós não temos outra forma de pensar a solução dos conflitos que não seja pensando em fontes diversas de solução. Nós não temos mais uma resposta. Aliás, me preocupa muito aquelas pessoas que, quando estão falando, dizem, não, a resposta é 2 pontos, e tem a resposta para tudo, né? E geralmente uma resposta curta, né? Não, o problema, assim, resolve o problema fazendo isso. É muito difícil, né? Não se faz assim, não é assim que funciona mais. Talvez no século passado, mas nesse século, os problemas, os conflitos não se resolvem numa única frase. Bem, portanto, esse contexto social global é que é a base da questão da desjudicialização que eu me proponho a refletir hoje com vocês, né? Não são as questões, né, eu quero deixar claro, desjudicializar, retirar do judiciário, isso não acontece porque nós temos desconfiança do judiciário, não acontece porque o judiciário é ineficiente, porque ele não quer ser eficiente, não significa que nós tenhamos agora um descrédito do acesso à justiça. Outra questão, né, desjudicializar não significa que nós não vamos mais ter ou vamos ter necessariamente outras formas de acesso à justiça, né? Também não é fundado o fenômeno esse da desjudicialização no princípio democrático. Eu sou uma democrata e acredito na democracia, e a Constituição diz que nós precisamos acreditar na democracia, né? Mas mais que isso, a democracia não é o fundamento para a desjudicialização. Aqui eu estou trazendo um pouco porque dos vários autores que tratam da desjudicialização, muitos dizem isso, que a desjudicialização aconteceu porque no Brasil se desconfia do judiciário, porque no Brasil existe o princípio democrático. Não são essas as razões, né? As razões é muito mais a realidade social, tal qual eu mencionei agora há pouco. Nós temos, então, agora um paradoxo, né? Que é a questão dessa complexidade, né, e dos conflitos com uma busca de solução o mais pacífica possível, né? Então, isso é um paradoxo, porque cada vez com mais complexidade, mais conflitos acontecem.
E quanto mais conflitos acontecem, mais se buscam soluções diferentes. E soluções o mais pacífica possível, o mais rápida possível, o mais efetiva possível. Cada vez se tem mais expectativas, né? Isso para o pessoal do budismo deve ser algo, né? Eles não conseguem dormir, né? Não sei como é que a monja consegue dormir com isso. Porque a questão das expectativas, né? Quanto mais complexa a sociedade, mais expectativas nós temos sobre tudo, né? Eu comparei com o budismo, né? Que fala que a questão que nós tem expectativas, né? Do hoje. Quanto mais, porque nós queremos sempre o melhor, o mais em tudo, né? E quanto mais complexo, mais difícil é que se consiga isso. Eu chamo a atenção também agora para um cuidado, né? A desjudicialização não deve servir, né, para paradigmas economicistas, caixa estatal. O que quer dizer com isso? Agora que nós temos, então, a desjudicialização, vamos retirar do judiciário uma boa parte dos processos. Vamos tirar, vai sobrar mais orçamento para o judiciário, vai sobrar mais orçamento para a administração, vamos resolver por arbitragem. As próprias pessoas discutem com o árbitro a questão simplesmente com a finalidade econômica, simplesmente por uma exigência do mercado, para fugir de uma solução legal, né? Existem vários fatores que não necessariamente são positivos para a sociedade, que podem se utilizar do fenômeno da desjudicialização para criar soluções injustas, tá? E desjudicializar não significa não buscar a justiça, tá? Não vou entrar agora aqui, nesse momento, desse significado da justiça. Pois bem, algumas palavras sobre um contexto de administração pública hoje, né? A administração pública, né, cada vez mais tem competências, cada vez mais se exige da administração pública, né? Certamente o poder executivo lá de Montesquieu, o poder executivo da Revolução Francesa, era um poder executivo que administrava o mínimo, que era segurança externa contra os inimigos externos, né? E administração dos tributos que eram arrecadados para conseguir a segurança externa. E era isso, né? Não se imaginava há séculos atrás que o Estado precisasse fornecer educação, saúde, segurança, todos esses serviços, no sentido aí bem amplo, né? Ou todas essas atribuições cada vez maiores. A nossa administração tem muitas competências decorrentes dessas políticas públicas. E cada vez mais se exige, né? Daí nós temos uma série de regulações complexas, regulações que envolvem Constituição, leis, políticas públicas, né? Nós temos atos administrativos dos mais variados, toda uma complexidade, né, que nós não podemos resumir, né, em uma, duas, não, vamos melhorar um pouco a legislação, vamos fazer com que essa legislação fique menos complexa. Não adianta, porque a realidade social é complexa, então a legislação é complexa, né? Não, se a nossa Constituição boa mesmo é se ela tivesse 20 artigos. Sim, mas ela não foi escrita em 1700, né? Não foi. Então, assim, lá podia. Agora, ela é complexa, a realidade é complexa. Então, assim, o sonho, né, o devaneio, eu vou dizer assim, de simplificar as coisas também é uma resposta pessoal diante da complexidade, né? Nós ficamos cansados, é difícil lidar com a complexidade. Então, o nosso desejo é simplificar. Mas as coisas já são complexas, então simplificar a legislação não resolve, porque eu vou deixar de regular uma série de situações. Não adianta diminuir o número de leis, porque se a sociedade é complexa, o número de leis vai ser complexo e grande. Vai ser um número grande de leis, né? Não adianta fazer revogaço, né? Senão não vai funcionar, não é isso que vai melhorar a administração pública, né? Gestão qualificada com os instrumentos legais disponíveis. Cada vez mais
né? A administração tem que se qualificar, mas não é simplificando, é se qualificando para cada vez mais ter condições de responder às demandas, às suas atribuições. Aqui uma outra característica da administração pública é essa questão do diálogo e da parceria entre poder público e sociedade. A administração pública não se coloca mais como antagônica à sociedade. Não é a sociedade lá e a administração aqui. Cada vez mais existe o diálogo e a parceria para se obter o bem comum, que é o bem do Estado como um todo, mas a administração pública cada vez mais tem que enxergar isso. Isso é uma mudança grave de paradigma, né? No direito tributário, por exemplo, né, era o fisco, né, quem é antigo vai lembrar o seguinte, o logotipo, a logomarca do fisco era um leão, não era? Era um leão, né? A gente não fazia imposto de renda, a gente fazia os papéis do leão, né? Tinha até um leão, né? Acho que era um leão mesmo, com aquela garra, porque ele ia buscar o imposto de renda, gente. Ele ia pegar o imposto de renda e ia arrancar. Não, hoje não. Hoje é receita.net, né? Você faz imposto de renda com receita.net. Ela está conectada, ela tem Facebook, ela, né? A Receita ela vai ficar com o nosso dinheiro igual, né? Alguns riram ali. Vai ficar com o nosso dinheiro igual, mas ela está conectada, ela é mais parceira, ela é mais igual no trabalho dela de arrecadar o dinheiro, né? Mas não é a qualquer custo, aquela imagem, né, do Estado tirando das pessoas não pode mais sobreviver. Até porque os papéis não são assim também tão complexos, tão certos, né? Tem uma característica também importante, que é essa questão da horizontalidade das relações administrativas. Cada vez mais a administração pública perde aquelas características da hierarquia, no sentido de que nós temos um prefeito, um secretário, um servidor, e um deve ordens para o outro e de forma estanque, né? O que nós temos hoje? Uma série de órgãos em conjunto tentando resolver o problema, né? Tentando resolver o problema. E os órgãos jurídicos são parceiros nisso, né? Somos as nossas reuniões lá do DEMAB, né, com as obras da Tronco, né? Se vocês conhecem ali na Zona Sul, né, você abrindo aquela grande avenida, a Avenida Tronco, né? Cheia de problemas sociais e jurídicos, né? Quem é que senta na mesa? Senta DMLU, senta DEMAB, senta Procuradoria, senta todo mundo junto para tentar resolver, né? O que acontece? Assistência social tem que sentar juntos, não é uma solução de uma área em que o chefe dessa área vai trazer a solução definitiva. Não funciona mais assim. As áreas têm que estar integradas, cada vez mais de forma horizontal, cada um dando a sua contribuição para se chegar a uma solução ideal. Então, esses são os desafios e o contexto de como a administração pública está hoje, né, em constante evolução, e está se enxergando hoje, né? Agora, isso já está assentado. A horizontalidade da administração, a necessidade do diálogo e da parceria com os administrados, com a sociedade, né? Não como rival da sociedade. Enfim, a importância da eficiência. São todas essas questões que a administração pública está se vendo. Agora, existe um desafio, que é o que nós estamos aí hoje, nessa hora do almoço, aí, né, tentando pensar um pouquinho. Pois bem, nós temos uma realidade social, nós temos uma administração pública com essas características e nós temos um fenômeno, que é esse fenômeno da desjudicialização. O que significa exatamente desjudicializar? Aqui eu trouxe uns 4 conceitos ou noções, né? Mas, de qualquer forma, eles são, inclusive, antagônicos, porque vários autores entendem um pouquinho diferente o que é desjudicializar. Uma forma de incentivar a solução de conflitos por métodos alternativos que não seja ingresso no Poder Judiciário. Bom, esse parece ser de maior consenso, né? O maior consenso é pensar que desjudicializar é retirar do judiciário, tá? Desjudicializar, ou judicialização de judiciário. Mas também a desjudicialização pode ser simplesmente uma forma de acesso à justiça ampliado.
Quer dizer, aumentar com outras formas de se chegar à justiça. Mas se eu penso nesse sentido aqui, eu posso estar querendo dizer que eu vou encontrar métodos de chegar à justiça que não necessariamente passem pelo judiciário e nem pelo Estado. E nem por nenhum órgão estatal. Eu posso fazer uma arbitragem, a minha empresa com a outra empresa, e chegarmos juntos a um consenso. Esse consenso, né, por meio de um árbitro, que pode significar criar, por exemplo, um cartel em determinado nicho de mercado, em que os consumidores não tenham mais escolhas. Ah, mas o Estado? Não, nós estamos fazendo uma composição, um acesso à nossa justiça, independente do Estado. Isso é para se pensar. É amplo. Desjudicialização como uma forma alternativa de resolução de conflitos, mas mesmo dentro do judiciário. Vejam, também seria desjudicializar. Para alguns autores isso também é desjudicializar. Mas de um modo não tradicional pelo processo. Por exemplo, com a mediação judicial. Hoje os tribunais têm os CEJUSCs, né, que são os centros de mediação e resolução de conflitos, que estão dentro do Poder Judiciário. Né? Isso seria desjudicializar também? Para alguns, sim. Desjudicializar também seria retirar do judiciário, mas retirar do judiciário no sentido tradicional, do processo. Né? Agora, para o judiciário, no sentido de um CEJUSC, bom, aí não seria, aí também seria desjudicializar. Vocês vejam que não há nem consenso, né, entre as pessoas do que é retirar do judiciário. É retirar do judiciário? É retirar do judiciário e do Estado inteiro? Ou é retirar do judiciário num sentido tradicional, só do processo, né? Vou entrar com uma ação de reintegração de posse. Não, aqui pode ser que seja dentro do judiciário. E hoje, o judiciário, inclusive, no CEJUSC, atua, o Poder Judiciário, com a chamada mediação pré-processual. Né? O judiciário, porque aqui pode pensar o seguinte, bom, mas existe a mediação judicial, o processo judicial se ingressou, aí ele é remetido para um órgão que busca uma solução alternativa para o conflito. Isso continua sendo judiciário. Mas e a mediação pré-processual? Nós já fizemos, né? A gente já fez lá aqui na Procuradoria de Porto Alegre. Nós fizemos, várias equipes já fizeram, né? A PPDP já fez, olhar para a nossa corregedora, né? A PPDP já fez, PARF já fez mediação pré-processual. Nós levamos para o judiciário uma coisa que não é processo. Eu não estou entrando com ação contra ninguém. Eu estou pedindo que o Centro Judiciário... Você atua nessa área? O colega que falou que era do TJ? Não, estou na área de... Então, retomando. Nessa desjudicialização, nós temos a mediação, que pode ser, inclusive, antes do processo, uma mediação anterior ao processo. Não houve processo judicial e o judiciário recebe em forma de ofício, chama as partes, compõe e faz essa mediação judicial. Pois bem, a desjudicialização também pode ser uma forma de acesso à justiça sem nenhuma intervenção estatal, que seria levar ao fim e ao cabo, num extremo, a ideia de que ela é uma simples forma de ampliar o acesso à justiça. Então, vejam, nós temos aí uma série de questionamentos sobre o significado mesmo dessa desjudicialização. Eu vou trazer agora, assim, rapidamente, né, seria bom se a gente pudesse falar bastante, mas eu vou trazer rapidamente uma lista de exemplos de legislação que traz desjudicialização, de várias formas. Né? A questão da habilitação para o casamento, que se faz direto no registro civil, nos casos do 1526. A Lei Ordinária 13.140, que trata realmente da mediação, inclusive no âmbito da administração pública. 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que traz uma série de instrumentos urbanísticos que são consensuados na administração. O meu objetivo é que eu não vou falar de um por um, né? Nós temos 1 hora. Só dizer para vocês, inclusive dizer a vocês que... aqui tem um... ficou outro. Inclusive dizer a vocês aqui... agora eu me perdi no que é para frente e o que é para trás. Só um pouquinho. Aqui. Né? Aqui foi outra antes. Inclusive dizer a vocês que vários desses casos vocês podem se aprofundar especificamente.
Mas, por exemplo, aqui, ó, vou usar a luzinha vermelha. A 6766, né, que trata de registros públicos, traz, na área de registros públicos, né, essa desjudicialização é muito evidente, né, coisas que o judiciário fazia, que agora os registros públicos fazem por eles mesmos. Né. Aqui do registro imobiliário, 10.931, aqui 6766 de 79, mas isso foi uma alteração. A 11.101, que é do processo falimentar, também houve a criação desse fenômeno, dessa estrutura da recuperação extrajudicial, né, porque antes havia falência, a empresa não conseguiu pagar as contas, né, ela ia à falência. Hoje existe essa recuperação extrajudicial, do qual nenhum juiz participa, inclusive. A 11.481 e as demais, né, a 13.465 de 17, a mais atual, sobre a regularização fundiária, em que a propriedade é passada, né, porque isso aqui eu gosto muito, vou falar uma frase sobre isso, né, a lei 13.465, a legislação de regularização fundiária, trouxe uma novidade, quer dizer, diante de uma regularização fundiária ser feita, uma área, uma gleba, com pessoas residindo nas condições da lei, o próprio município expede um ato administrativo, leva no registro de imóveis e aquela pessoa ganha a propriedade do seu lote, sem precisar passar pelo Poder Judiciário. Nós tivemos a fase em que o mora ilegal tinha participação do Poder Judiciário, mas agora nós estamos numa fase de regulação fundiária que o próprio município, e é propriedade. Nós estamos alterando a propriedade. Estamos ainda numa fase mais ainda avançada de áreas públicas que estão acontecendo isso. Toda aquela ideia, por exemplo, de um bem público, que nós precisamos de licitação para venda, aquele bem público, precisamos de uma lei na Câmara de Vereadores para que seja vendido, para que seja alienado, diante de uma regularização fundiária, é um ato administrativo do administrador, evidentemente, depois de um determinado procedimento, passa a propriedade para as pessoas. Então, vejam, isso é uma atribuição muito importante da administração. Né? Habilitação do casamento, essa aqui é a que eu tinha falado antes, e essa aqui... deu. Essa aqui já é conhecida, né, a 11.441, que é aquela do divórcio, né, conhecida, acho que principalmente, né, pela separação e divórcio, em que o divórcio é feito no tabelionato, se não houver menores presentes, né, cada vez mais tranquilo. 11.790, sobre as declarações de nascimento, que também não precisa mais intervenção judicial. Reconhecimento de paternidade, né, que antes havia, né, hoje com o DNA bem mais simples, esses dias uma pessoa me falou assim, não sei quem ia fazer o exame de DNA. Eu disse, é? Sim, ela foi hoje, 3 dias depois estava pronto e custou R$45, é verdade? Eu nem sabia que era tão barato e tão rápido. Então, se vocês imaginem, não sei onde é que fez a pessoa, né? Enfim, mas ela disse, não, porque fez o que o pai estava dizendo, que não era pai dela, ela foi lá e fez o exame. A menina foi lá e fez um exame de DNA, assim, né? Você veja o que é. E aí, agora imagina, como é fácil, né? É fácil. Então, veja assim, e aqui reconhece a paternidade no registro civil. Você vai ali, paga não sei quanto para o exame de DNA, 3 dias depois vai no registro civil e já tem o pai. Quanto era demorado um processo judicial de reconhecimento de paternidade, né? A 9.099, que já é mais antiga, mas também trouxe uma série de possibilidades, né? Na área de direito penal, a transação penal, delação premiada, né? Nós temos uma série de novidades. A 9.514 de alienação fiduciária, daí tem essa questão aqui também de leilão, que era alguma coisa sempre muito grave, né? Você retira um bem para fazer a venda, agora nós temos leilão extrajudicial. Então, vejam, claro que essa lei, a 13.140, que eu falei antes, é a nossa menina dos olhos, né? Porque é a lei específica a respeito da conciliação e na área da administração pública especificamente. Mas nisso eu vou passar isso aqui, ó. É uma propaganda, né? Não é subliminar, porque eu estou colocando aqui, né? Que é um seminário que vai ter aqui na escola sobre formas de financiamento, desenvolvimento das cidades, que vai justamente tratar
tratar desses temas na área tributária, na área urbanística, né? Dia 11 e 12 de abril, das 9 às 18h45. Tá? Vou fazer uma propaganda. Por quê? Porque eu não consigo falar tudo, né, sobre essas leis de desjudicialização. Então, vocês precisam estudar um pouquinho mais especificamente essas legislações, o que mais atraiu, o que mais foi interessante. Mas vocês devem estar abertos, na verdade, a essa mudança de paradigma, né? A essas mudanças de pensamento em relação ao que é o papel do judiciário, o que é o papel da administração pública. E aí eu venho trazer a vocês justamente essas reflexões, né? Por que eu trouxe, a partir da nossa realidade, a desjudicialização, a realidade da administração pública, com todos aqueles exemplos ali, foram apenas para ficar mais claro, mas, enfim. Se a desjudicialização significar o afastamento do judiciário, qual é o novo papel da administração pública nessa solução de conflitos? Se desjudicializar significa apenas retirar do judiciário, quem é que vai resolver os conflitos? O que é o papel da administração pública? Será que a administração pública, ainda nesse primeiro ponto aí, será que a administração pública está preparada para isso? Nós vemos os nossos governadores, prefeitos, preocupados em qualificar o serviço público, em trazer a administração pública com mais qualidade, com mais servidores, com mais cursos. Nós vemos isso hoje nas administrações? Não sei, né? Estado e município não estão nem pagando salário para os servidores, né? Na administração. Então, quanto mais... Não, agora paga, né? Esse mês pagou. Mas, assim, imaginem se estão pensando realmente em retirar as atribuições do judiciário e passar essas atribuições para a administração pública, que é o Poder Executivo. Será que vão dar todas as condições para o Executivo fazer aquilo que era o judiciário que fazia? Será que a nossa administração pública, com uma central de conciliações, vai conseguir resolver os conflitos que antes o judiciário resolvia? Vejam, nós temos aqui em Porto Alegre a nossa central de conciliação, que é muito atuante, muito eficiente, tem uma legislação. O doutor Marconi é membro, né, da CIA, da Comissão de Indenizações Administrativas, que é excelente, é um órgão de reconhecida qualidade. Mas será que esse órgão, aqui no município, que não sei se tem Cachoeirinha, central de conciliações, ou ainda a colega de Joia, ainda não. Então, olha aqui, ó, vocês imaginem a estrutura. Nós batalhamos, é uma dureza aqui, né? Desculpem a expressão, né? Aqui em Porto Alegre a gente conseguir. Mas será que os municípios de Joia, de Cachoeirinha, que estão lá no esforço diuturno, né, com todos os problemas de todo dia que são da administração, será que vocês vão conseguir ainda pegar os problemas do judiciário para resolver? Resolver ainda os conflitos do judiciário? Desjudicializar é muito bonito. É muito bonito. Mas será que a administração vai conseguir assumir se o judiciário não vai deixar, né, essas atribuições de julgamento e resolução dos conflitos? Vamos dar mais proximidade, a administração pública vai resolver. Como é que nós vamos fazer? Quem trabalha aqui em algum órgão da administração pública, né, do Poder Executivo, será que tem essas condições? Isso sem nem pensar como é que é a realidade do judiciário, né? A gente não quer dizer que assim, o judiciário é mil maravilhas, é tudo maravilhoso, perfeito, né? Não deve ser, porque nada é perfeito, então, né, não deve ser. Mas imaginem ainda a administração com as suas dificuldades financeiras, né? E sem a conscientização, talvez, né, dos administradores, dos gestores públicos dessa responsabilidade. Né? Se tivesse aqui meia dúzia de prefeitos aqui, será que eles iam se dar conta do que eles estão assumindo? Porque estão assumindo. Eu coloquei ali páginas de leis, ó, que estão dando essa desjudicialização. E está vindo para os registros notariais e registrais, sem dúvida, né? O serviço de cartório, de registros públicos. E muito está vindo para a própria administração. Muito está vindo para a administração. Será que estamos preparados? O que precisa para a administração assumir? Né? E aí, não, vamos fazer voltar para o judiciário.
Sabe que é essa a solução? Porque dificilmente a solução é voltar ao que estava antes, porque as coisas não voltam, né? Isso é uma sabedoria aí, né? Que é dos antigos, né? As coisas não voltam. Elas vão para o outro lado, podem ir para cá, para lá, mas não voltam para trás. Então, assim, estão saindo do judiciário, não vão voltar. Né? Depois que as pessoas começaram a fazer o divórcio no cartório, depois que as pessoas puderam fazer, elas não vão, tudo bem, agora não pode mais, agora a gente vai voltar para o judiciário. Ninguém volta. Né? Ninguém volta as coisas. Uma vez que você foi, foi. Agora, qual é o caminho, então, para a administração pública? Isso é preocupante. E aí, uma segunda reflexão, que eu não sei se não é mais preocupante ainda. Se a desjudicialização significar o afastamento do Estado como um todo, tá? Estou falando assim, significar o afastamento ali do Estado. Foi embora a luzinha. Tem. Afastamento do Estado como um todo. Quer dizer, não é a administração que vai fazer, então. Não é o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário. Né? Qual é o critério de solução de conflitos se não for a construção do bem comum? Porque nós temos toda uma teoria da modernidade sobre o bem comum, que veio lá de final da Idade Média. Nós tivemos toda uma construção de que o objetivo do Estado é o bem comum, é a concatenação do bem de todos naquilo que todos têm em comum. Nós temos os significados do bem comum. Nós temos uma construção doutrinária, teórica, mas que acaba sendo prática também. Acerca do bem comum, que mesmo que vocês digam assim, bom, mas às vezes ele não é cumprido. O administrador fez isso, teve um problema lá na licitação, não teve bem comum. Bom, mas é o que se busca. Nós temos clareza que o Estado busca o bem comum. Se vocês vão dizer assim, bom, mas a prefeitura de Cacimbinhas não busca o bem comum, porque aquele prefeito lá só pensa no próprio umbigo, né? Bom, tudo bem, mas nós temos a consciência de que ele deveria pensar, né, no bem comum, na verdade. Então, ele está fazendo errado. O fato de que alguém faz algo contrário ao senso comum do que deve ser, só vem significar que aquilo que deve ser mesmo. Né? Então, o fato de eu enxergar lá que o prefeito de Cacimbinhas quer destruir a prefeitura, que ele só pensa no próprio umbigo, que ele não quer fazer o bem comum, só nos leva a mostrar que um prefeito deveria buscar o bem comum, que a administração deveria, que o Estado deve buscar o bem comum, porque essa é a sua natureza. Pois bem, se o Estado não vai mais resolver os conflitos, quem vai resolver? A sociedade sozinha? As grandes empresas? Os grandes empresários vão resolver? Então, nós não teremos mais o Estado, o PROCON, a própria empresa vai resolver o saque da empresa. Pode ser que resolvam, né? O saque da Vivo, quando vocês ligam, eles resolvem, né? Quem é que vai resolver os conflitos? Qual é o critério? Porque se no Estado é o bem comum, qual é o critério da sociedade? Quem menos corre, voa, né? É mais ou menos isso. A sociedade são os instintos humanos, é ali. Se eu não tiver a mediação do Estado, então não sei se essa segunda reflexão é mais preocupante ainda. Porque se eu, vou tirar do judiciário e vou ficar com a administração, tem problemas. Mas não, eu vou tirar do Estado, da administração, do judiciário, de todo mundo. Cada um resolve os seus conflitos por si mesmo. Pessoal, não pensem que isso aqui é absurdo. Não pensem que é absurdo, porque as pessoas estão pensando que isso pode ser uma solução. Né? Eu não vou entrar no mérito, mas não posso deixar de dar o exemplo, né, de alguém que, confesso que eu não sei quem foi, mas alguém que disse que nesse problema lá do tiroteio que teve, né, se um professor tivesse armado, teria resolvido. O que é isso? Não vou discutir a arma, não vou discutir a tragédia, tá? Eu só quero dizer o seguinte, é esse pensamento aqui. Não, o Estado não tem que dar condições, o Estado não tem que fazer A, B, C ou D. O que é que cada um que resolva? Cada um tem a sua arma e se vier um bandido, ele resolve. Cada um que resolva por si. Então, essa reflexão me parece ainda mais preocupante. Se a desjudicialização for um fenômeno de afastamento do judiciário, a administração pública vai ter que repensar. E vai ter que se repensar
como poder de Estado. Agora, se nós, na desjudicialização, queremos significar o afastamento do Estado, puxa, aí vai ser mais complexo, porque aí nós vamos ter que recriar todo o fundamento da justiça, do que vai significar resolver os conflitos com justiça. E a justiça, afinal de contas, é que deve ser o nosso norte maior para resolver os conflitos. Isso ontem, sempre, hoje e é perene. O significado pode alterar, mas nós temos que buscar a resolução dos conflitos com um mínimo razoável de justiça. E é o que eu espero que todos aqui façamos no seu dia a dia, cada um no seu papel, e é o que nós buscamos sempre, é resolver os conflitos, desjudicializando ou não, mas com justiça. Muito obrigada.